Olá, vamos fazer hoje um porta-copos de coração, aproveitando aí o Dia das Mães, né? Mas também ele é perfeito para qualquer ocasião, principalmente para quem gosta daquela decoração mais romântica, né? Aqui eu tenho um em marrom e um em cor cru, mas eu também vou fazer um vermelhinho, só para combinar assim com a ideia de coração mesmo, né? Vou fazer aqui com você um amarelinho. E depois a gente vai decorar. Aqui eles estão assim, bem. Só no crochê mesmo, né? A gente ainda vai decorar um pouquinho mais. Mas eu quis deixar esses assim para você ver que ele fica bonito também, essa ideia do mais simples. O mais simples, ele sempre vai combinar com tudo. Né? Já o decorado é com tudo que ele combina. Mas olha só como fica bonito. Bom, para esse projeto, eu vou usar aqui, olha, o fio Bela Arte, tá? Se você não encontrar o fio Bela Arte na sua cidade, você pode fazer com outro. Um outro que tem a mesma espessura dele, vai ter o mesmo resultado aí. É o fio Barroco número 4. Pode fazer com 6, pode fazer com fio amigurumi, pode sim, tá? Só vai diferenciar um pouco no resultado final do tamanho, tá? Em questão de tamanho. Do resto, vai ficar tudo ok. Se for fio amigurumi, eu usaria ele duplo. Quanto mais grossinho isso aqui, melhor, tá? Porque aí ele vai proteger mais o seu móvel. De repente você tem uma mesa de madeira, assim como a minha, então a xícara, a caneca quente que a gente coloca aqui pode acabar manchando, né, interferindo aqui na mesa, e se ele for mais grossinho, essa é a ideia de um porta-copo, proteger a mesa, né? Então vamos lá, olha, aqui para esse fio eu vou usar o 3, agulha número 3, tá? Se você conseguir usar a agulha 2,5, vai ser melhor. Ele vai ficar mais durinho do que o meu, mais firme, consequentemente mais grossinho também, tá bom? Quando eu uso a agulha 2,5, ela entra no meio da trama do fio e acaba abrindo assim, ó, dessa forma, tá? E aí eu tenho uma dificuldade de trabalhar. No entanto, eu conheço pessoas que trabalham com fio amigurumi, um fio único, né? Ah, eu ia tirar esse para fazer. E trabalham com agulha 2. Eu não consigo, tá? Mas se você é mestra nisso, se você consegue, seu resultado vai ficar bem melhor que o meu, tá bom? Então vamos lá, olha. Aqui a gente vai iniciar com um básico bastante simples. Você vai gostar, olha, a gente vai fazer um anel mágico, ou você pode iniciar fazendo um elo com 3 correntinhas e fechando com ponto baixíssimo, tá? Mas vai de anel mágico, que é mais fácil, a gente já tá bem acostumado, né? 2 correntinhas, você pode fazer 3 também. Vamos trabalhar com ponto alto. Aí, quantos pontos você faz para subir a carreira? 2, 3 correntinhas? Então, vai nessa daí, tá bom? E aqui dentro, a gente vai fazer 11 pontos altos. Tenho aqui, então, 11 pontos altos. Agora, opa, desmanchou aqui o último. Agora a gente vai puxar bem o fio do anel mágico, para ele ficar bem fechadinho, né? E a gente vai partir para a próxima carreira. A princípio ele começa a ficar muito fechado, mas como você pode ver no resultado final aqui, ó, ele fica retinho no final, tá? Então não se assusta. Então agora eu vou puxar esse fio aqui para cima, ó, colocar ele para cá e vou pegar aqui na última correntinha que eu fiz para subir e vou fazer um ponto baixíssimo, laçando esse ponto aqui junto. Esse ponto não, desculpa, esse fio inicial do rabicho, tá bom? Junto. Aqui eu vou fazer novamente 2 ou 3 correntinhas para subir e vou trabalhar a próxima carreira trazendo esse fio junto, tá bom? Então aqui eu vou fazer 11 aumentos em pontos altos, tá? Em cada pontinho de base, eu faço 2 pontos altos.
Chegando aqui, olha, ao final da carreira, eu vou fazer um pontinho aqui, ó, onde eu fiz o ponto baixo para fechar a carreira anterior. E assim eu tenho um aumento a volta toda, tá? Ele vai somar, vai fazer, né, completar um aumento somado a esses 2 pontos que eu fiz aqui, essas 2 correntinhas. Então eu fecho aqui na segunda correntinha com pontos com um ponto baixíssimo, subo com 2 correntinhas e agora eu vou fazer um aumento e um ponto a volta toda. Então, em um ponto eu faço 2 pontos altos juntos e no próximo um ponto alto sozinho. Continuo repetindo isso aqui a volta toda. E aqui então a gente termina com um aumento, tá? Então deixa eu só puxar um pouco mais de fio, mostrar aqui para você. Observe que a gente tem aqui, ó, um ponto, tá? Um ponto, um aumento, continua repetindo tudo e terminamos com um aumento. E aí a gente fica com um ponto e um aumento a volta toda. Vamos fechar aqui com ponto baixíssimo e partir para a próxima carreira. Fui buscar um pouquinho de água, porque sou viciada em água. E já tá aqui, usando o porta-copo. Vamos ver se ele é eficiente mesmo. Então aqui, olha, até esse momento, na terceira carreira, a gente tem círculo, tá? Agora vai começar a tomar a forma de coração. E a gente vai fazer o seguinte aqui, ó. No próximo ponto, aliás, no primeiro ponto da carreira, ó, fecha com ponto baixíssimo e deixa por isso mesmo, tá bom? Não vai fazer uma correntinha para subir, nada disso. Aqui no próximo, a gente vai fazer um ponto baixo. A seguir, meio ponto. No mesmo lugar, um ponto alto. Então, a gente tem aqui um aumento no segundo ponto, né? Um aumento com meio ponto e um ponto alto. Agora, a gente vai fazer 5 aumentos com pontos altos. Então, vamos contar aqui, olha. Esse aqui foi o primeiro aumento, que tem meio ponto. A gente precisa de 5 com pontos altos. Então, começa aqui. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, a gente para aqui e aqui a gente vai fazer 2 pontos altos, 1 e 2. 2 meio pontos. Opa! 1 e 2, 4 pontos baixos, um meio ponto, um ponto alto. Agora a gente vai fazer 3 pontos altos juntos, ou um aumento triplo, se você preferir. Vou pegar um marcador, colocar nesse segundo ponto alto aqui do aumento triplo, ponto alto do meio. É a pontinha do nosso coração embaixo, tá? Não precisa colocar, tá? Se você acha fácil esse ponto aí, não precisa colocar. Mas para ajudar aqui na hora da explicação mesmo, tá? Então a gente continua agora fazendo o caminho inverso. Um ponto alto, um meio ponto, 4 pontos baixos, 2 meio pontos, 2 pontos altos, 5 aumentos com pontos altos,
Agora, um aumento sendo um ponto alto e um meio ponto, tá bom? Um ponto alto e um meio ponto juntos. E depois a gente tem aqui um ponto baixo. Tá bom? E agora o nosso coração aqui começa a pegar forma. Aqui é onde a gente fez o ponto baixíssimo. Para unir as carreiras, a gente vai fazer também um ponto baixíssimo aqui. E aí a gente começa a próxima carreira. Onde a gente tem um ponto baixo, aqui, a gente vai fazer também um ponto baixíssimo. Onde a gente tem o meio ponto do aumento, um ponto baixo. Depois, meio ponto. Depois, um aumento com meio ponto e um ponto alto. Tá? Um aumento, aqui tem um meio ponto e aqui um ponto alto. A seguir, a gente vai fazer 6 aumentos com pontos altos. Seis aumentos de pontos altos, então aqui a gente vai fazer 2 pontos altos. Na verdade, são 3, tá? 3 pontos altos. 2 meio pontos. 1 e 2. E agora a gente vai fazer 19 pontos baixos. Aí presta atenção quando chegar aqui, tá? Olha só, chegando aqui é o 10º ponto aqui, tá? A gente vai fazer um ponto baixo e passar o marcador para cá. Esse marcador ele vai ser útil na próxima carreira, que é a última, tá bom? Aí você vai entender melhor. E aqui eu continuo com mais 9 pontos, porque até aqui eu tenho 10, né? Agora a gente vai fazer 2 meio pontos. A gente já tá seguindo o caminho inverso, tá? 3 pontos altos. 6 aumentos de pontos altos. Um aumento com um ponto alto e meio ponto alto. Meio ponto alto e um ponto baixo. E aí a gente tem o ponto baixíssimo em cima do ponto baixo. Tá bom? Bom, agora a gente vai fazer uma carreira de reforço aqui para ficar com a bordinha mais firme. Você pode fazer essa carreira também com um ponto caranguejo, qualquer pontinho que você queira, aquele outro ponto que a gente faz, um ponto baixíssimo e uma correntinha, tá bom? Eu vou fazer ele todinho de ponto baixíssimo. Meu conselho é o seguinte, se você não for fazer nenhuma decoração como eu vou fazer, então faz esses pontos assim, caranguejo, você volta para trás aqui, né? Ou então esse de pontos baixíssimos com a correntinha. Como eu vou fazer decoração, eu vou fazer a opção de um ponto mais simples, tá? Então aqui, ó, no próximo ponto, que é o ponto baixíssimo, que faz a união das carreiras, vou fazer aqui um ponto baixíssimo e vou continuar seguindo com pontos baixíssimos sem apertar. Faço esse ponto baixíssimo pegando essa alcinha de trás e a outra lá de trás também, tá? Ó. Eu costumo de chamar de segunda e terceira alcinha, ó.
primeira alcinha, segunda e terceira. Então, eu entro aqui na segunda e atravesso a terceira. E aí eu puxo. Acho que dá uma maior firmeza ao trabalho, tá? Mas tem que fazer ele assim, não pode fazer ele apertado, tem que fazer ele mais frouxinho, porque senão ele vai comprimir aqui o coração e ele não vai ficar com essa forma legal. Ele começa a ficar, como estava no início, mais fechado, começa a ficar assim, tá? Então aqui a gente vai dar uma volta até chegar ali no marcador, que eu vou te deixar uma dica, tá? Então veja bem, chegamos aqui onde eu deixei o marcador, tá? Vou tirar ele. Vou te mostrar, o marcador ele ficou aqui, ó, no segundo ponto alto do aumento aqui, ó, tá? Na carreira de baixo aqui. É porque aqui é bem o centro do bico do coração, embaixo, tá bom? Por isso que eu coloquei ali. Agora aqui eu vou fazer o seguinte, ó, nesse ponto aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo, e vou fazer mais outro ponto baixíssimo. Então, a gente tem 2 pontos baixíssimos aqui. Aí, eu sigo para o ponto do lado e continuo fazendo um em cada um. Ponto baixo em cada ponto baixo, tá? É só nesse do meio que eu faço 2. Parece que não, mas ele dá uma reforçada no bico aqui. Eu vou desmanchar o meu porque esse daqui ficou mais folgado, tá vendo, ó? E dá para ver que ele ficou mais folgado. Então, para ele ficar mais homogêneo aqui, eu vou repetir 2 aqui, ó. E aí eu continuo com um a volta toda, tá bom? Ó, e aí a gente tem esse resultado aqui. Tá legal? Então, agora eu vou continuar a volta toda com um ponto baixíssimo. Tá bom? Ó, tô parando aqui um antes, tá? Fiz até onde eu fiz o último ponto baixo. Aqui eu vou cortar e vou fazer a finalização com agulha de costura, agulha de tapeceiro. Aqui eu uso uma agulha de costura número 20. Ela tem ponta, ela me ajuda muito para trabalhos em lã, então eu prefiro usar uma agulha para tudo, tá? E ela passa bem, ó, é um fio super grosso e passa bem aqui. Vou pular esse, vou vir nesse daqui e fazer aquele acabamento invisível que a gente está acostumado, né? Ó, entro por cá. E aqui eu vou passar dentro de alguns fios que é para sumir com ele. Corto esse fio aqui e corto o restinho do rabicho que sobrou do lado de cá. E aqui a gente já tem o coração, tá? Tem que dar uma passadinha a ferro para ele ficar todo ajeitadinho aqui. Olha só que gracinha que ficou. Agora a gente vai decorar os corações. Bom, eu gosto muito de bordar com fio de bordado mesmo, aqueles molinê, aqueles fios mais fininhos, né? Mas eu tenho aqui esses novelinhos de fio Cleia e Anne também. Esse daqui é esterlina, tá? Então, eu vou mostrar esses aqui para você, porque dessa vez, eu vou usar esses, tá? Vou aproveitar que eu tenho aqui. Esse daqui é de fio Anne, a gente dá para ver que ele é mais grossinho. Também tem em mescla, olha, que fica muito legal também. Eu vou usar esses aqui, tá bom? Eu vou pegar o fio rosa, esse daqui, ó, e vou fazer umas florzinhas aqui no canto, tá? Eu vou fazer coisa pouca, para ficar bem discreto mesmo, só ter uma decoraçãozinha simples aqui. Coloquei até um fio muito longo até. Deixa essa pontinha aqui. E aqui a gente vai passar várias vezes, ó. Várias vezes o fio em volta da agulha, tá? Aí, opa, puxei demais aqui, né? Entra com ele aqui no mesmo lugar.
Ó, no mesmo lugar que a gente saiu com a agulha. E sai um pouquinho depois. Segura com o dedo e vai puxando, tá, ó. E aí ele vai fazer esse efeito aqui, ó. Eu não sou muito boa de bordado não, não quero ficar dando aula de bordado. É apenas uma dica, tá. E aí a gente vai repetir isso novamente, novamente, até fazer várias pétalas aqui, ó. É legal você contar quantas voltas você deu na agulha para fazer todas iguais. Aqui eu dei 13 voltas. Você deve conhecer aquele pontinho margarida, que ele é bem simples de fazer. Vou fazer uma ali com pontinho margarida. Super fácil de fazer. Inclusive, deveria ter começado por ele, né? Esse mais soltinho foi o primeiro que eu fiz. Mas vou mostrar pra você. Foi o primeiro que eu dei a volta assim, ó, na agulha, tá? Mas eu vou mostrar pra você como a gente vai eliminar ele. Ó, aqui, antes de entrar com a agulha e voltar com ela, a gente entra aqui, ó. Pega a laçadinha dele. Esse aqui eu vou sair bem aqui por baixo dessa primeira pétala que eu fiz, ó, tá? Que é pra não fazer mais nenhuma. Prontinho, e aqui a gente tem 4 pétalas. Vou dar um nozinho na primeira com o primeiro fio aqui com esse último e cortar rente. E agora eu vou fazer um miolinho aqui. Esse aqui é fio Cleia. Outro lado é legal que não apareça nada, tá bom? Então aqui, ó, fio Cleia, e aí a gente vai fazer uns pontinhos, rococós aqui em cima. Também vou deixar um pedaço de fio aqui, ó, deixar um pouco mais. E aí a gente faz assim, ó, 2 voltinhas e entra aqui. Pode ser 3 também, tá? Entra e sai do lado. É igualzinho a esse que a gente fez, só que é menos, tá? 2 ou 3 só voltinhas, tá? E aí ele fica assim, ó, como se fosse um nozinho mesmo, tá? Aí a gente faz vários aqui. Estou fazendo 2 só, tá? Só 2 voltinhas. E nesse último, eu vou sair aqui do lado. Mesma coisa, vou dar nozinho aqui. Eu gosto de finalizar essas pontinhas aqui com cola pano, tá? Não cola quente, cola pano. Como a gente tá trabalhando com fio 100% algodão, ela segura bem, tá bom? Depois eu pego a colinha e ponho aqui. Agora eu vou fazer umas folhinhas. Aqui embaixo dessa pétala aqui, ó. Vou sair do lado. Aí eu vou fazer um pontinho margarida. Aí esse margarida que eu falei pra você, você pode fazer, você vai ver que a gente vai fazer
uma voltinha só, né. Aí você faz 4, 5, uma em volta da outra, vai criar o ponto margarida, ó. Aí entra aqui, ó, no mesmo lugar, dá a volta com o fio assim, entra aqui no mesmo lugar e sai com a agulha por aqui, ó. E o fio vem passando por baixo. Não puxa tudo, tá, porque senão ele vai tirar o desenho aqui e volta com ele aqui para fazer outra folhinha onde você quiser ou parar. No caso que eu falei para você de fazer uma florzinha assim, ó, aí você vem aqui fazer mais uma aqui, ó. Vai passar ele por dentro dos fios, tá? Para não aparecer, ó. Faz assim. E a volta do fio fica por cima desse aqui que você tá puxando, ó, tá? Termina aqui e entra com ele aqui para fazer o acabamento, ó, embaixo da pétala. Tá vendo, ó? Então aqui a gente tem 2 voltinhas, uma aqui, outra aqui. No caso de fazer uma flor, você vai com elas todas aqui em volta, terminando sempre no mesmo lugar, porque essa daqui, ó, eu terminei aqui, comecei essa bem aqui embaixo, né? Então, no caso, você termina tudo no mesmo lugar. E esse eu vou deixar assim, tá? Daí eu vou decorar os outros também, vai ficar tudo assim, bonitinho, e aí eu volto mostrando pra você, tá? Vou mostrar aqui pra você como é que a gente faz um ponto, inicial. A gente faz isso que é pra evitar de fazer um nó aqui, tá? Nesse fio aqui, porque aí ele fica com um relevo, né? Primeiro eu quero te avisar que meu intuito nunca foi ensinar bordado em lugar nenhum, tá? Eu não sou bordadeira. Eu fazia muito bem ponto cruz, fiz durante muitos, muitos anos mesmo. E o que eu sei sobre bordado são alguns pontos que serviam para complementar os trabalhos em ponto cruz, tá legal? Então, esse daqui é o seguinte, ó. Você vai passar a agulha, deixa eu tirar esse fio aqui. Você vai passar a agulha assim, ó, bem pertinho. Aqui, se fosse em tecido, já estaria longe, tá? Mas a gente está aqui no crochê. Então, você passa o fio aqui, a agulha, né? Essa sobra de fio, você dobra aqui para cima, cruzando assim, ó, tá bom? Pega essa pontinha e dobra para cá. E aqui, você entra com a agulha, passando ela por baixo desse fio que você cruzou, tá? De preferência saindo no local onde você saiu aqui esse fio, tá? Ó. E vai passar esse fio assim, ó, desta maneira aqui que você tá vendo, ó. Tá vendo? Ajeita ele para passar aqui por cima. Tá? E aí, coloca o dedo em cima e puxa aqui, tá? Ó. Puxa com gosto mesmo, tá? Por isso que tem que ser mais próximo possível essas coisinhas, porque se for distante, na hora que você puxar, ele espreme ali o tecido ou o trabalho. E esse fio que sobrou, você pode cortar ele rente, porque ele não vai escapar. Acredite, ele não escapa, tá? Daqui em diante, você segue fazendo o seu trabalho aí, bordando do jeito que você quiser. E, gente, olha só que lindinho, que chuchuzinho que ficou, parece até um trevo, né? Então agora eu vou te dar algumas dicas aqui, olha. Esse aqui é aquele que você viu eu fazendo, né? Olha, fica bem delicado esse daqui. Esse aqui se chama ponto atrás. Aqui eu fiz uma folhinha com margarida, eu fui fazendo uma haste aqui, e enchi de nozinhos aqui, fazer se fosse aquela plantinha, um mosquitinho, né? E ficou assim, bem sóbrio e delicado mesmo. Eu gosto muito dessas cores aqui, né? Esse aqui tá bem apagadinho, esse daqui, né? Porque eu acho assim que elas ficam fáceis de combinar com tudo. E como eu tô fazendo para minha nova casa, então já vai entrando no ritmo. Muitas vezes eu usava assim umas cores bem cheguei, chamativas, que era para ficar legal assim no contexto, na visualização e tudo. Ficar bonito na foto, como a gente diz. Olha só que legal, né? Mas e acabava saindo muito das coisas que eu gosto. Eu gosto é de unhas chamativas.
estão apagadas no momento. E as coisas eu gosto de mais sóbrias, porque eu acho que fica muito mais fácil combinar com tudo. Um exemplo é esse vasinho que eu sempre tenho aqui do lado do meu trabalho, aqui decorando a minha mesa de trabalho. Olha só, tem amarelo, do amarelo, tem o off-white, da florzinha off-white, tem o marrom, que pega aqui assim essas folhinhas de canto aqui, essas florzinhas são artificiais, é claro, né? Então sempre alguma coisa assim a ver. E tem os verdinhos aqui das folhas, né? Então acaba combinando com muitas coisas que eu tenho em casa. Eu vou começar a fazer coisas mais que combinem comigo, com as coisas que eu gosto e tudo mais, né? Bom, como esse canal aqui é mais sobre decoração, artesanato e tudo mais, não sou decoradora de interiores, tá? Eu sou artista plástica. A gente ouve muito em decoração a gente falar, as pessoas falando sobre, faz o link de um elemento com outro, de um local com outro, né? Não tem conexão as coisas, link, conexão. As pessoas vão inventando as palavras aí, né? Mas na verdade é que as coisas têm que ter a ver umas coisas com as outras para poder tudo fazer parte de um ambiente, se você gostar, tá? Se você gostar, porque se você gostar de tudo extremamente colorido, é do jeito que você gosta, tá bom? Acho que isso que é o que prevalece mais aí. Mas aqui, falando nessa questão de fazer conexão entre tudo, ao invés de eu fazer a mesma decoração em todos eles, eu optei por usar as mesmas cores e os pontos que eu usei aqui, tá vendo? No margaridinha, aqui tem nozinho, usei as cores repetidas neles e fui modificando o jeitinho de bordar. Poderia ser tudo igual também, poderia ser todos os porta-copos das mesmas cores, tá? Na mesma cor, né? Ou então fazer com cores assim diferentes, colocar um vermelho no meio, se você gosta, né? Tudo bem a seu gosto, né? Mas em matéria de a gente falar sobre esse negócio de linkar as coisas, de ter conexão, é isso aí, tá bom? Ter um pouquinho de cada elemento em tudo, mesmo que seja as cores, as formas se repetem. Esse negócio de ter cores diferentes eu acho muito legal, porque tem aquele elemento que a gente chama de marca-taça, quando tem muita gente tomando coisas na mesma, com a taça do mesmo modelo, então a gente usa o marca-taça, que é para saber, porque a pessoa deixa ali a taça um monte de lugar, todo mundo junto, né? E qual é a sua taça, né? Então tem o marca-taça. Nesse caso aqui, funciona meio como que um marca-taça. Você fica com esse daqui, sua amiga com esse, seu irmãozinho com esse, né? E o que tá aqui em cima é seu, é dela, é dele, né? Então fica bastante fácil assim de definir e também serve aí como um substituto do marca-taça, tá bom? Bom, eu espero que você tenha adorado a nossa videoaula de hoje e eu te espero também no próximo vídeo.